Então, boa noite, pessoal. Nós vamos começar aqui, então, mais uma formação do Instituto São João Evangelista sobre a educação dos filhos. Antes de começar, eu quero já deixar avisado que possivelmente existe a possibilidade de a gente ter que parar por conta do nosso bebê, né, que tá ali. É um recém-nascido, então, se ele precisar de mim, não tem outra pessoa que pode resolver, né? Então, se precisar, a gente para e depois ou a gente continua ou a gente faz uma gravação completa e coloca no lugar. Mas, a princípio, então, a gente vai seguindo aqui. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente poder começar, né, a nossa formação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. São João Evangelista, rogai por nós. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vamos começando. E se alguém tiver com problemas para ouvir, ou qualquer problema da transmissão, pode avisar aqui no chat para a gente acompanhar. Também, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode também fazer aqui pelo chat. Se a gente conseguir responder, a gente responde, senão a gente procura a resposta para depois passar para vocês, certo? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre as disposições da criança. A nossa formação, o nosso conjunto de formações, né, sobre a educação dos filhos já está quase terminando, né? Nós teremos essa formação de hoje e depois nós teremos mais uma. A princípio termina daqui 15 dias, né, com uma última formação do Fábio. E hoje, ainda falando sobre as disposições da criança, nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade dos temperamentos. No nosso cronograma inicial, nós teríamos uma série de formações somente sobre os temperamentos, mas a gente fez uma alteração porque foi decidido pelo Instituto dar uma formação específica sobre os temperamentos. Depois, me parece que ela começa agora em julho ainda, ou no mês de agosto, se eu não estou enganada. Então, será uma sequência de formações específicas sobre os temperamentos. Então, nós preferimos não gastar muito tempo agora falando sobre isso, porque será falado de maneira mais detalhada no outro curso específico dos temperamentos. Então, o que nós nos propusemos a fazer aqui hoje? Em primeiro lugar, nós gostaríamos de colocar que eu, particularmente, não gosto muito de ter que falar sobre os temperamentos assim, por meio de um vídeo e de uma maneira tão impessoal. É um assunto que eu acho bastante particular e, de certa forma, delicado. Então, eu gosto mais de tratar desse assunto de maneira mais pessoal, né? Em conversa com cada família, percebendo cada criança. Eu acho um pouco arriscado nortear sobre os temperamentos assim, de uma maneira distante, como um vídeo, né? Falando assim de maneira tão geral. Então, como inicialmente o nosso curso era presencial, a ideia era que nós falaríamos e ali entre famílias a gente ia tirando as nossas dúvidas em grupo mesmo e presencialmente, de uma maneira mais próxima. Mas como a providência levou para outro rumo, então nós estamos fazendo assim. Então,
Para a gente começar a pensar sobre os temperamentos, eu não sei se é um conceito que todo mundo que vai ouvir o vídeo já ouviu, então a gente vai falar um pouquinho do básico e depois a gente trata de alguns outros detalhes. Mas o conceito de temperamento é um conceito bastante antigo, que foi pensado na filosofia grega, né, pelos filósofos gregos, e a partir até da questão dos 4 elementos, enfim, tem todo um desenvolvimento já bastante antigo sobre o assunto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, de certa forma, né, por ser um assunto tão antigo, nós temos poucas coisas escritas com profundidade sobre o assunto. E isso tem sido uma necessidade do nosso tempo. Agora, atualmente, é que se tem escrito mais, pensado mais, falado mais, tanto é que nós encontramos na internet vários cursos sobre o assunto, né? Tem muitas pessoas falando sobre o assunto e muitas pessoas, inclusive, lançando formações e cursos sobre o tema. Então, hoje, é uma necessidade do nosso tempo esse desenvolvimento conceitual em tudo, de maneira geral. Hoje há uma necessidade muito grande de conceitos claros sobre as coisas, justamente porque historicamente nós viemos perdendo os conceitos e a nossa sensibilidade. Então, hoje a gente precisa falar com mais profundidade, com mais detalhes sobre as coisas, né? E então, por isso, tem surgido na contemporaneidade alguns autores que têm escrito sobre o assunto. Nós temos alguns santos que falaram sobre o assunto, mas não com profundidade também. Com profundidade que eu quero dizer, não que eles não disseram que era necessário, mas eles não gastaram ali tanto tempo, não havia necessidade de se aprofundar tanto no assunto. Mas hoje existe essa necessidade, justamente porque nós perdemos boa parte da nossa sensibilidade, da nossa acuracidade. Então, a gente precisa dessa ajuda. E aí, por que é importante que nós conheçamos sobre os temperamentos na educação dos filhos? Santa Teresa vai dizer assim, no livro dela, O Castelo Interior, ela diz assim: o autoconhecimento é tão importante que, por mais próxima que você esteja do céu, eu gostaria que não descuidasse do cultivo de sua percepção de si mesmo. Então, vale a pena perceber que o conhecimento sobre os temperamentos, que ele fica sendo um caminho para nós chegarmos ao autoconhecimento, ele nos deve levar à humildade, ao processo de alcance da humildade, justamente porque ele nos leva a perceber quem somos nós, né? Nós conseguimos perceber o pó que nós somos, e então a necessidade ainda maior que nós temos dos irmãos e de Deus, da graça de Deus, né? Então, essa é uma grande importância do temperamento e do processo de autoconhecimento, essa compreensão de quem somos nós. Pensando na educação dos filhos, sem dúvida é muito importante, por quê? Porque perceber o temperamento de uma criança nos dá pistas de como conduzir essas almas, como nós temos falado nas últimas formações, da importância de nós termos os nossos filhos como almas singulares que Deus nos confiou, para nós conduzirmos elas de volta a Deus, né? Devolvê-las brancas e puras como elas foram dadas a nós depois do batismo, né? Então, o temperamento fica sendo essa pista de como conduzir aquela alma, de perceber que aquela alma é diferente de outra alma. E mesmo quando os temperamentos são os mesmos, ainda assim são almas diferentes, que precisam ser conduzidas de maneira singular. Então, por causa dessa singularidade, é que eu acho delicado falar dos temperamentos assim, por um vídeo, né, de maneira muito generalizada. Mas a gente vai conduzir aqui de uma maneira que a gente dê só o básico mesmo, né, para depois a gente poder ir percebendo os detalhes.
por definição, como é que a gente pode compreender o temperamento? O temperamento seria é o mesmo que a personalidade de uma pessoa, de uma criança? Não, o temperamento não é a mesma coisa que a personalidade. O temperamento é a alma da criança ou da pessoa? Não, o temperamento não é a alma. Também não é o espírito. O temperamento não é o todo de uma pessoa. E também não é algo que não possa ser evoluído. Nós podemos mudar de temperamento? Uma pessoa que tem um temperamento pode ter outro temperamento? Não. Uma pessoa que tem um temperamento, ela nasceu com aquele temperamento e é com aquele temperamento que ela vai morrer. O que não significa que ela não pode ser moldada. Mas seria um erro que eu, que tenho determinado temperamento, desejasse ter outro temperamento. Porque é como que se eu... como é que eu posso dizer? É como se eu não me agradasse daquilo que Deus me deu, né? Então, se nós sabemos que o temperamento, nós nascemos com ele, então faz parte daquilo que Deus moldou em nós. E daí a importância de conhecer o temperamento, como diz Santa Teresa, por causa de ser um processo de autoconhecimento. E então ele é um meio de encontrar a Deus que está escondido em mim, digamos assim, né? Pensando como Santo Agostinho falou, que por tanto tempo eu busquei Deus fora e ele estava em mim, e eu demorei a perceber isso. Então, esse processo de autoconhecimento, ele nos auxilia nisso. Mas, então, o que é o temperamento? Como é que a gente pode considerar o temperamento? Nós podemos considerá-lo como um substrato, como uma terra, né? Como sendo o solo, como sendo o terreno de onde brotarão os frutos, de onde brotarão, né, a árvore e os frutos. Então, como um solo, eu compreendo que ele é fundamental para o desenvolvimento daquela planta. Vamos pensar assim com essa comparação. Mas ele não é a própria planta, certo? Então, o temperamento não pode ser visto dessa forma, como o todo, como uma totalidade. E eu vou ler aqui uma definição que eu acho interessante, que diz assim: o temperamento é somente aquilo que corresponde a um dos aspectos da personalidade total de um indivíduo, o aspecto relacionado a comportamento e reação. Então, por que isso é importante para nós? Justamente porque na educação de uma criança, como nós temos falado, nós precisamos elevá-la a coisas maiores do que a natureza, nós precisamos elevá-la ao sobrenatural. Mas se eu não conheço o natural, e se eu não sei conduzir o natural, ainda menos eu conseguirei conduzir o sobrenatural. Entendem? Então, para que eu consiga formar bem esta criança para a devoção, esta criança para uma vida espiritual profunda, é importante que eu conheça o solo, de onde vem essa criança, como são os impulsos desta criança, justamente para que eu a ajude a treiná-la para o bem, como nós temos falado já nas formações anteriores. A infância, ela é um treino para a vida adulta. A primeira infância é um treino para a chegada da razão. E aí, quando já chegou a razão, mas essa criança, mas ainda é uma criança, ainda mais eu fortaleço o treino para que eu chegue à idade adulta com o domínio das minhas paixões. Hoje, por que nós como adultos sofremos tanto? Por que até hoje nós como adultos caímos recorrentemente em pecados graves e vivemos vícios que nós mesmos não gostamos dos nossos vícios, mas nós não conseguimos abandoná-los? Porque a nossa vontade é fraca, porque nós não temos o domínio das nossas paixões, dos nossos impulsos. E esses impulsos, essas reações que nós temos, elas estão ligadas ao temperamento, né? Então, diante de uma única situação, nós tendemos a agir de maneiras diferentes.
por uma questão de personalidade, mas antes da personalidade, por uma questão de temperamento. Então, o temperamento seria ali a coisa mais elementar, né, na formação. Por isso que nós não podemos parar no conhecimento do temperamento. O que eu quero dizer com isso? Quando nós dizemos que o temperamento ele é elementar, é justamente essa compreensão de que ele é importante, mas ele é só uma base, ele não é o todo de uma pessoa. Então, quando eu uso o temperamento como uma muleta, quando eu digo assim, mas eu faço isso porque eu sou sanguíneo, eu faço isso porque eu sou fleumático, e fleumático é assim. Então, quando eu faço isso com relação a mim, eu estou me moldando e me acostumando com o que tem de mais elementar na minha alma, ou seja, o que tem de menor na minha capacidade. Enquanto eu deveria olhar para o meu temperamento e pensar no quanto eu posso crescer a partir daquele temperamento e alcançar o sobrenatural, que foi assim na vida dos santos, né? Assim na vida daqueles que alcançaram a vontade de Deus. Então, quando nós pensamos na educação das crianças, parte-se desse mesmo princípio. O temperamento é importante para que eu compreenda, que eu tenha pistas um pouco mais palpáveis sobre a forma de ser daquela criança. Mas eu jamais posso justificar um erro de uma criança, ou um vício, ou uma dificuldade de uma criança, com base no temperamento, e me conformar com aquilo, de que é uma ideia bastante moderna do respeito pelo jeito do outro, mas esse respeito que no fundo não é bem o respeito de fato, que é como se respeitar significasse deixar as pessoas como elas estão. Ela é assim, a gente aceita ela assim, mas a gente não busca que ela cresça pelo bem dela mesma e pelo bem das outras almas. Então isso seria uma falta de caridade. Quando eu percebo que uma criança tem uma limitação, eu preciso gastar todas as minhas forças não para castigar aquela criança por algum defeito que ela tenha, ou mesmo para tamponar, assim, para esconder aquele defeito, porque aquele defeito é ruim. Ao contrário, eu devo gastar todas as minhas forças para elevar aquela criança, ou seja, retirar ela daquele vício e conduzi-la a uma capacidade mais alta que ela tenha, uma capacidade mais elevada que ela tenha. Então, quando nós lemos um pouco, estudamos um pouco sobre os temperamentos, eles nos dão essas pistas de que algumas crianças serão mais fracas, por exemplo, com relação à gula. Outras crianças serão mais fracas com relação a... como é que eu digo? A ira, né? Algumas crianças são mais iradas por uma condição natural do temperamento. Mas então eu não posso entregar a ela aquilo e abandoná-la daquela forma. Eu preciso ajudá-la para que ela se vença, para que ela domine os seus impulsos, né? E isso só será alcançado com um largo tempo de treino, né? Como nós sempre dissemos, e eu prefiro reforçar para que não fique essa compreensão solta de que nós ensinamos alguma coisa para a criança para que ela dê algum resultado agora ou daqui 2 anos. Na grande maioria das coisas que nós investimos força nas crianças, nós só veremos os resultados na adolescência ou até na vida adulta, ou talvez nem veremos os resultados, né? Então a gente não pode se prender aos resultados, nós temos que ter os olhares fixos para o fim último, né? Nós temos que ter os olhares fixos para as metas que nós desenvolvemos a partir de todo esse conhecimento e continuarmos sem desanimar, moldando e treinando esses corações, essas almas que nos foram confiados. Então, a gente faz essa distinção, né, do temperamento, que ele não é a personalidade, ele não é o todo de uma criança, de uma pessoa, ele não corresponde aos valores da alma em si. Ele é aquilo que é da natureza da criança e é o substrato, né? Então,
Tendo compreendido isso, a gente entende que buscar o conhecimento do temperamento nos faz um pouco mais, digamos assim, um pouco mais atentos aos detalhes no desenvolvimento de uma criança. E aqui a gente vai começar a pensar em algumas coisas assim mais da ordem prática. E principalmente quando se tem mais filhos, a gente corre o risco de comparar uma criança com a outra, ou de uma coisa que deu certo com uma criança e a gente espera que dê certo com outra criança e às vezes não dá e a gente se frustra ou faz essa comparação. Fulano era melhor porque ele aceitou determinadas coisas que eu fiz. Ou o contrário, né? E também essa comparação com outras crianças, com outras famílias. Então, às vezes, nós vemos coisas que um amigo nosso faz com o seu filho e nós queremos trazer para a nossa realidade e imitar aquilo que aquela criança faz, aquilo que aquele pai faz, e queremos o mesmo resultado daquela outra criança. E isso é um risco muito grande, né? Por quê? Existe uma tendência. Bom, por quê? Primeiramente, porque a gente não pode mesmo fazer esse tipo de comparação, né? Cada alma é única, essa coisa toda que a gente tem falado. E que eu acredito que vocês consigam perceber isso com certa tranquilidade, né? Que existe mesmo uma singularidade em cada criança. Mas aí a gente entra em alguns detalhes, por exemplo, nós percebemos que, de modo geral, tende-se a considerar as crianças, quando nós observamos as crianças já desde o nascimento, porque se nós atentamos o nosso olhar, nós conseguimos perceber que desde o nascimento é possível perceber algumas coisas, alguns detalhes que já vão dando pistas. Nós não podemos definir um temperamento de um bebê, nós precisamos de um pouco mais de tempo, né? A gente não tem como comparar a partir só do primeiro ano de vida, ou até 2 anos, 3 anos, precisa-se de um tempo. Mas se a gente ativar ali a nossa sensibilidade, buscar a nossa sensibilidade, desde bebezinho, principalmente quando vão vindo os próximos filhos, é possível perceber a diferença de reação de um bebê para o outro. Um bebê, a forma como um bebê reage às suas cólicas ou aos sustos, elas são diferentes de uma criança para outra. É possível ir pegando detalhes, não se define, mas dá para pegar detalhes sim, desde o bebê. Mas existe uma tendência ali na primeira infância de nós considerarmos, principalmente no nosso tempo, pela forma como as crianças têm sido conduzidas de maneira geral, existe uma tendência a considerar as crianças como sanguíneas, porque a gente não vai ter como se aprofundar nisso agora, mas a nossa sociedade tem gerado crianças mais dissipadas, mais hiperestimuladas, por um ritmo todo que nós temos que a sociedade tem sido conduzida. Então, aparece-se mais a característica do sanguíneo. Algumas coisas como a agitação, o grito, a inconstância, o querer fazer uma coisa, abandonar e começar outra, e abandonar e começar outra, ou o excesso de curiosidade. Alguns detalhes que eu não vou me aprofundar aqui, porque isso será tratado no curso dos temperamentos mesmo, mas existe esse risco de nós considerarmos as crianças como sanguíneas quando elas não são sanguíneas. E, por outro lado, também existe um outro risco, que crianças melancólicas, nós tendemos a achar que está tudo bem com elas. Crianças que são melancólicas, né? E elas dão, digamos assim, elas dão pouco trabalho. A criança melancólica, ela tende a ser mais silenciosa, a ser mais interior, a ser mais constante. Como ela guarda muitas coisas, ela tende a não expor muitos problemas, a não reclamar muito. E aí, às vezes, ela pode passar despercebida, ela pode estar ali precisando de ajuda, em vários aspectos,
Mas como ela é mais silenciosa e mais recolhida, principalmente se ela tiver um irmão que for sanguíneo ou que for colérico, que são crianças que vão precisar de um pouco, que necessariamente chamam um pouco mais de atenção, elas podem passar despercebidas e descuidadas, o que seria o maior risco. E elas só colocariam para fora aquilo que elas tanto guardaram lá já depois da idade da razão, muitas vezes já na adolescência, quando já se é muito difícil resolver alguma coisa. A gente pode remediar, mas resolver na raiz talvez a gente já não consiga mais, exceto pela graça de Deus. Então, por que nós colocamos que é importante estudar e conhecer um pouco sobre os temperamentos? Porque se eu percebo que o meu filho é melancólico, então desde o início eu posso ir conduzindo ele para que aquilo que precisa vir para fora, que venha na época certa, que ele não guarde por tanto tempo para depois colocar para fora de uma maneira em que a gente já não consegue mais controlar, né? E da mesma forma, considerar, por exemplo, as peraltices de uma criança, ou enfim, a agitação de uma criança como sendo sanguínea, e aí eu trato ela como sanguínea, e lá na frente eu vou perceber que no fundo era um outro temperamento. Então, esse cuidado de quanto antes nós buscarmos esse conhecimento, para que nós consigamos ir percebendo. E muitas vezes a gente percebe no contato com o outro, quando a gente troca uma ideia com o outro, quando a gente percebe os nossos filhos em contato com outras crianças, fica ainda mais evidente, né? Eles ficam ali mais livres e fica mais evidente o temperamento daquela criança. Então, nos auxilia, né? Por exemplo, uma situação, vamos colocar uma situação para a gente pensar nos 4 temperamentos ali envolvidos, né? Então, uma criança que é frustrada por uma outra criança, a gente vê muito isso daqui, né? Entre os priminhos aqui, então, uma criança chateou a outra criança, não considerou ela, ou às vezes até mesmo foi agressiva, frustrou a outra criança de alguma forma. Então, cada criança vai reagir de uma maneira. Para uma criança colérica, ela pode devolver aquilo imediatamente com uma ira violenta. Ela pode, por exemplo, se uma criança bate numa criança colérica, essa criança colérica pode devolver essa violência, né? Ela pode bater de volta, ou ela pode agir de uma maneira agressiva e imediata. Uma criança sanguínea, talvez ela não devolva a agressividade, mas ela vai pôr para fora a chateação dela. Então, muito provavelmente ela vai gritar e ela vai chorar escandalosamente, e ela vai se jogar no chão, ela vai fazer toda uma expressão, ela vai externar aquilo, não necessariamente indo contra a criança que foi agressiva com ela, diferente do colérico. A criança melancólica, talvez ela não responda, mas ela se chateia. Então, ela se fecha, pouco provável que ela grite e que ela expresse com o corpo. Talvez a expressão dela, muito provavelmente, será o se fechar, o sair de perto e se fechar, e não querer mais se aproximar daquela criança que a violentou. Então, ela sai e se fecha. Aparentemente, a gente pode pensar que tá tudo bem, mas ali dentro, dentro dela, ela está bastante incomodada, mas ela não vai pôr para fora, ela vai guardar. Talvez muito mais para frente, lá, ela vai se encontrar com aquela criança ali várias vezes e ela vai continuar fechada. E talvez lá na frente um dia ela ponha para fora. E para uma criança fleumática, é possível que ela não se fira. Para ela continua brincando, ela não se sente ofendida por aquela agressividade do amigo dela, da outra criança com relação a ela. Ela pode ser que ela continue brincando tranquilamente. Por que eu coloco tudo como hipótese, como um pode ser, tende a ser?
justamente porque nós não podemos ver o temperamento como algo tão bem definido assim, que em todas as situações ele vai agir da mesma maneira, e então aí se uma vez ele agiu de uma maneira diferente, então eu penso, não, então ele não é sanguíneo, porque dessa vez ele não gritou. A gente precisa entender que existem forças do ambiente e forças que vão sendo desenvolvidas ao longo da vida que levam uma criança a reagir, às vezes, de uma maneira um pouco diferente do que ela está acostumada a reagir, né? Então, eu não gosto de colocar como uma definição assim tão criteriosa para a gente evitar esse tipo de como é que fala? Essa falta não é falta de conceito. Eu perdi a palavra aqui, gente, desculpa. Mas para a gente evitar esses enganos, né, de desviar o nosso olhar por causa de uma situação que foi diferente, a gente precisa saber olhar para o ambiente, nosso olhar ele precisa ser um pouco atento a todas as coisas. Então, se eu estou mais irritada como mãe, naturalmente os meus filhos tenderão a estar mais irritados. E talvez uma criança, mesmo que sendo fleumática, vai expressar ali uma irritação que não é normal dela. Por isso eu preciso considerar essas outras coisas, entende? Não necessariamente só de olhar ali, eu preciso olhar para as reações daquela criança, mas eu preciso olhar para o entorno daquela criança também. Como estão os pais? Como é que estão a relação dos pais? Como é que está o ambiente familiar? Como é que está a rotina daquela criança, né? Isso também dá muitas pistas para nós. A gente percebeu uma diferença muito grande de um filho da primeira para a segunda filha nessa questão da rotina. A nossa primeira filha não sente muito. Ela sente a rotina, ela se irrita quando a rotina está muito desorganizada. Mas, ao mesmo tempo, ela é bastante flexível. Então, quando a gente sai de um lugar e vai para outro lugar, ela se alegra muito. E ela se adapta àquela nova realidade com muita tranquilidade. Ela é muito leve. A nossa segunda filha sente profundamente quando nós alteramos a rotina, quando nós alteramos o ambiente. Então, ela muda a alimentação, ela muda o sono, ela sente, ela expressa e sente muito quando a gente muda o ambiente, quando a gente muda a nossa rotina, quando a gente fere a nossa rotina, ela sente e dá as pistas de que ela está sentindo. Então, observar esses detalhes faz muita diferença no desenvolvimento da educação daquela criança. E aí, então, a gente precisa pensar da seguinte forma: não é porque, vamos colocar aqui até a situação, a tão temida situação da missa, né? Como é que é a missa com os meus filhos? Não é porque uma criança senta, vai à missa, senta e fica bem quietinha durante a missa toda, ela consegue se controlar corporalmente falando, ela senta e fica quietinha e participa da missa toda. E a outra criança não consegue ficar sentada. Tem que passar a missa inteira voltando ela para o lugar. Presta atenção, olha lá, Jesus está falando, é o padre e tal, não sei o que. Eu preciso prender a atenção dela o tempo todo para que ela consiga controlar o corpo. Isso não é parâmetro para eu dizer que essa que está sentadinha, necessariamente, está atenta e eu alcancei com ela uma vida espiritual profunda, e essa que está aqui se movendo o tempo todo não conseguiu prestar atenção e não vai alcançar a vida espiritual. Ela não vai compreender as coisas. Pode ser só ali o substrato delas, que é diferente e está dando essas pistas. Então, talvez uma criança que está quietinha, mas ela não está ali prestando atenção, que é, por exemplo, o que acontece muito com o fleumático. Para o fleumático, não é difícil estar sentado. Se você diz senta aqui e fica aqui, pode ser que ele sente e fique ali, a missa toda, sem se movimentar. Mas não necessariamente a atenção dele está no mistério da Santa Missa. Então, eu não posso
taxá-lo como está tudo bem, com esse aqui eu já consegui, ele já se comporta bem na missa. Ou quando eu vou fazer alguma atividade e uma criança consegue ficar ali sentadinha colorindo, o tempo inteiro colorindo, ela não para de colorir. O que poderia ser, por exemplo, o que acontecesse com o fleumático. Se eu souber despertar a atenção dele, ele pode conseguir ficar ali muito tempo ali naquele colorido e não mudar de atividade, não perder a atenção. Mas não necessariamente eu alcancei dele o máximo que ele pode dar. Ali é o natural dele. Eu preciso pensar em como fazê-lo desenvolver aquilo que é sobrenatural dentro da capacidade que Deus deu a ele. Então, eu preciso ainda assim me atentar e buscar dentro das capacidades dele aquilo que ele tem para dar de mais elevado a Deus. Então, por outro lado, para uma criança mais barulhenta, como às vezes é, por exemplo, a criança colérica, ela tende a ser mais respondona, né, que a gente chama assim. Então, é uma criança que você fala e não necessariamente ela se cala e obedece. Pode ser que ela te responda, pode ser que ela te desafie, pode ser que ela te tire do seu eixo por conta desse comportamento. Ela te irrite por esse comportamento. E uma criança sanguínea, que vai ser mais barulhenta, vai ser mais chorona, e vai ter a atenção mais difusa, naturalmente uma atenção mais difusa. Mas não, eu não posso comparar e colocar o peso e taxar como um mau comportamento em si, essa criança sanguínea em detrimento de uma criança melancólica ou de uma criança fleumática. E, por outro lado, pensando, por exemplo, na criança colérica, talvez ela faça tudo certo, talvez ela até alcance as coisas com profundidade, e ela faça tudo bem certinho, porque o colérico, quando ele compreende o que é certo, ele se motiva por aquilo e ele busca profundamente aquilo ali que ele compreendeu como certo. Assim como também o melancólico tem essa facilidade. Mas eu preciso saber que há uma tendência do colérico pela vaidade, pelo orgulho. E, por outro lado, eu preciso ter sempre em mente que o reino dos céus é dos humildes, dos mansos e humildes. Então, se existe naquele temperamento uma busca muito grande pela perfeição, mas existe, por outro lado, um risco muito grande de queda pela humildade, se eu identifico aquele temperamento, eu vou trabalhar de forma que ele continue fazendo as coisas com perfeição, mas que ele compreenda que a máxima perfeição vem da humildade. Então, eu vou ter que pensar em como gerar humilhações àquela criança para que ela seja humilde. Porque de nada adianta alguém que faz tudo certinho, porque precisa fazer certinho, mas que não compreende que é miserável e que precisa alcançar a humildade. Entendem? Então, é uma linha e é um cuidado precisa de muito zelo, precisa de uma percepção muito acurada dos pais, principalmente das mães que normalmente estão mais próximas dos filhos no dia a dia. É preciso perceber essas nuances e com uma boa vida espiritual, com uma boa vida de estudos e compreendendo como conduzir essas almas. Então, por exemplo, o temperamento sanguíneo e o temperamento fleumático têm mais facilidades pela humildade. São dois temperamentos que tendem a ser mais humildes. Eles não caem tanto pela questão do orgulho, mas eles caem por outras questões que precisam ser consideradas, que precisam ser, por exemplo, no caso nos dois, né, existe a dificuldade de constância por princípios diferentes, mas existe. Então, eu preciso, por exemplo, no sanguíneo, forçar a vontade do sanguíneo para que ele faça mesmo quando ele não quer. E aí, eu vou desenvolvendo esses cuidados para ir amarrando daqui e dali. Lembra que a gente disse que a educação é como a arte, é uma arte, né? Então, dá trabalho, dá muito
trabalho. E a gente precisa buscar forças em Deus, buscar forças nos sacramentos, buscar força nos estudos, buscar força nos irmãos, para que a gente não desanime e para que a gente faça o esforço para não deixar passar, para pegar os máximos detalhes que a gente, os mínimos detalhes que a gente pode, para desenvolver bem aquela alma, certo? Então, eu acho que o que a gente queria colocar é isso. Como aqui não dá para a gente ficar explorando muitas particularidades, a gente vai se até colocar bem do raso. Eu me coloco à disposição, tenho o contato do Fábio no grupo do WhatsApp, e eu me disponho a ajudar qualquer pessoa que queira, que tenha interesse em entender um pouco melhor a situação em casa, né, com as crianças e tudo mais. Aqui, realmente, eu não consigo me aprofundar em cada detalhe. Eu acho bastante arriscado isso, com esse tempo que a gente tem aqui. E com a impessoalidade que a gente tem. Então, para qualquer pessoa que queira fazer alguma pergunta, a gente está aqui disponível. De alguma forma, a gente pode ajudar. Eu tenho formação em psicologia, apesar de que eu fui aprender essas coisas fora da psicologia, fora da graduação, mas a gente acaba tendo um olhar mais sensível para essas coisas. Então, eu me disponho para quem quiser ajuda nesse sentido, e porque a gente já tem lido já há algum certo tempo sobre o assunto. Mas o que a gente queria que ficasse mais claro é isso. Tanto que é bastante importante o estudo dos temperamentos. E se nós, abro aqui um parêntese, se nós começarmos a ler a história dos santos, na história, assim, de muitos, eu não vou dizer todos não, mas da maioria que eu já li, que conta a história dos santos, e aí sempre vai falar das mães, quando fala dos santos, sempre tem o papel da mãe e do pai na vida daquele santo, fica muito claro como que as mães e os pais tinham essa percepção. Quando são as próprias mães que escrevem, quando são autobiografias, existem muitos comentários das mães dizendo assim, fulano me deu muito trabalho, porque ele era muito irado, esse me deu mais trabalho, porque ele tinha essa e essa dificuldade. Então, existia essa sensibilidade no coração das mães, existia a facilidade de perceber essas coisas, elas estavam atentas, e elas ficavam ali observando os passos para entender, para buscar o conhecimento daquela alma e poder conduzi-la. Então, ainda que não se falasse, com certeza muitas dessas mães não leram nada sobre personalidade, nada sobre temperamento, mas elas percebiam. Hoje a gente perdeu a sensibilidade. Então, com a graça de Deus, nós temos pessoas que escreveram novos materiais, né? Então, nós temos nos escritos de alguns santos, como, por exemplo, São Francisco de Sales. Nós temos nos escritos de alguns teólogos mais recentes, como, por exemplo, o padre Tanqueray, fala sobre o assunto. E temos alguns escritos de leigos, bem mais recentes, ainda mais modernos, bem do nosso tempo mesmo, sobre o assunto. Fora os cursos que várias pessoas têm se disponibilizado a dar, como esse que nós teremos aqui. Então, nós convidamos vocês para participar desse curso, que será lançado, vai ser avisado no grupo, e à medida que forem fazendo os cursos, vão fazendo as perguntas, para a gente tentar sanar um pouco dessas dúvidas que nós temos de como conduzir as crianças, né? Como perceber e como conduzir as crianças. Então, nós reforçamos, né? Fechando o parênteses que eu abri, que é compreender que é necessário buscar esse conhecimento, mas principalmente, mas também é muito necessário colocar esse conhecimento no seu devido lugar, tá? Porque
justamente também porque tem muitas pessoas falando sobre o assunto, a gente corre o risco de uma supervalorização do tema. Então, nós não podemos usar o tema como uma muleta, nós não podemos usar o tema como justificativa para os nossos vícios e nem para os vícios das crianças. Nós precisamos usá-lo como um degrau para a gente crescer ao sobrenatural, ir ao sobrenatural. E aí fica também um conselho que é importante conhecer o temperamento dos nossos filhos, mas é ainda mais importante, ainda mais elementar, saber o nosso temperamento. Porque até a nossa forma de perceber a criança passa pela particularidade do meu temperamento. Então, nós temos que ter esse cuidado também de buscar o nosso autoconhecimento e aí a gente terá mais facilidade para buscar o conhecimento dos nossos filhos. Certo? Então, nós ficamos por aqui. Eu peço desculpas a vocês, principalmente porque eu ainda estou no resguardo, então ainda estou um pouco cansada e pode ser que a gente não tenha conseguido fazer uma formação tão boa quanto o merecido, certo? Peço as orações de vocês pela nossa família, também peço que rezem sempre pelo Instituto São João Evangelista, pela nossa futura escola. Os nossos professores estão em formação, né? E se Deus quiser, em breve nós teremos aí a nossa escola, certo? Então não se esqueçam de rezar por nós, não se esqueçam de divulgar a página do Instituto para os conhecidos de vocês, a página aqui do YouTube, tem também no Instagram, Instituto São João Evangelista. Aqueles que tiverem interesse em saber sobre se associarem ao nosso instituto, podem procurar aí as pessoas no grupo do WhatsApp, pode deixar algum comentário aqui no YouTube, ou no Instituto São João Evangelista também, que alguém vai responder vocês. E qualquer dúvida, podem nos chamar por esses meios de comunicação aí, tá bem? Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigada pela presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós.